Logo convém reparados os verbos que o escritor inspirado se utiliza para descrever o término da vigência e influência do mandamento sobre os que creem em Cristo. Vamos aos textos? Efésios 2, prepare-se, porque os apóstolos vão falar com grande incisão, com grande firmeza, que também por conta da morte de Cristo não se pode tolerar de forma alguma a lei no meio da massa de Cristo. Efésios 2,15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade. Agora, o que é inimizade? Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar. Ele desfez a lei, a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. O que é as inimizades? No verso 15, que nós não podemos ler um texto fora do contexto. No verso 15, a inimizade é a lei dos mandamentos. Veja, no verso 15, desfez, olha o verbo, desfez. Se ele desfez, por que nós vamos refazer a lei? No verso 16, matando com ela, com a sua cruz, as inimizades. Se ele matou na cruz a lei, como é que eu vou ressuscitá-la? Está vendo, irmãos, que isso não é brincadeirinha de criança? Que isso não é uma questão descartável, que possamos ignorar, fazer vista grossa, fazer por menos. Não, vamos fazer por menos. Na cruz ele desfaz a inimizade. Isto é, o escritor explica, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele explica de que inimizade ele está falando. Na sua carne, Jesus desfez a inimizade, desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos. Ele desfaz e a gente refaz, irmão. Verso 16: matando na cruz com ela, com a cruz, as inimizades. Ele mata a lei e a gente ressuscita. Que autoridade no mundo espiritual nós temos para fazer tamanha coisa? Que autoridade eu tenho, ou você tem, ou qualquer pessoa que se diga de Deus tem, para ressuscitar o que Jesus matou? Nenhum homem, nenhum demônio maldito, nem o próprio Satanás, nenhum anjo, ninguém pode ressuscitar a lei que Cristo matou. Ninguém pode refazer o que Cristo desfez. Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que coisa tremenda. Ele risca as ordenanças e você torna a escrever, ou eu vou tornar a escrever, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outro ministério vai tornar a escrever o que ele riscou? Como é que eu, ou você, ou qualquer pastor, ou qualquer ministério, qualquer igreja vai tornar a escrever o que ele riscou? Quem tem autoridade espiritual para fazer tamanha aberração? E ele diz, e atirou agora. Por isso que o pastor Davi tem dito a mistura, não pode. E atirou do meio de nós. Aqui, verso 14 de Colossenses 2: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pastor, o senhor está nervoso? Não estou não, meu querido. É que o zelo pela graça faz o meu coração arder. Tem muita gente que o seu coração arde pelo jogo, pelo futebol. Tem muita gente cujo coração arde por paixões carnais.
Tem muita gente que seu coração arde por religiões falsas, mas o meu coração arde pela graça de Cristo. Jesus Cristo tirou a lei do nosso meio, e não vai ser homem algum, ministério algum, pastor algum, pode ser o homem mais famoso do mundo, pode ser o homem aos olhos dos homens mais sábio, mais poderoso do mundo, não importa, não tem autoridade para misturar a igreja de Cristo, a graça de Cristo, o que Cristo com seu sangue, aleluia, com seu sangue tirou do nosso meio, meu irmão. Para ele tirar a lei do nosso meio, teve que sangrar. Ele teve que sangrar, ele não tirou com saliva não, ele não tirou com conversa não. Para ele tirar a lei do nosso meio, ele teve que sangrar. E nós vamos trazê-la à tona, e nós vamos ficar apegados a ela, e nós vamos ficar misturados a ela. Estamos tão misturados a ela que lemos mais o Antigo Testamento que o Novo. Estamos tão misturados a ela que os princípios que a regem estão no nosso meio de maneira sutil, terrível. O que será em 6 DVDs dessa série descrito os indícios da presença da lei no meio da massa de Cristo, e você nesses 6 DVDs vai ficar impressionado como infelizmente a igreja de Cristo está tolerando a lei. Mas eu tenho certeza que ao cabo, ao término desta série de DVDs que nos ensinam a romper com a lei de Moisés, você vai estar impactado e vai estar convencido, não por mim que sou homem, carne e osso com você, mas vai estar convencido pelo Espírito Santo da necessidade de romper definitivamente e romper plenamente com a lei de Moisés. Por quê, pastor? Uma das razões, por quê? Por causa da morte de Cristo. Porque para ela ser tirada de nós, ele teve que morrer. Tanto ela não pode coexistir com a graça de Cristo, porque para ela, Jesus morre para tirá-la do nosso meio. Como é que eu vou manter algo que Jesus morre para tirar do nosso meio? Colossenses 2:20. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como, verso 21, não toques, não proves, não manuseis. Irmão, preste atenção. Você já sabia que na cruz você está morto para o pecado? Você já sabia que na cruz você já está morto para o mundo? Mas você sabia que na cruz você também morre para a lei? Tem muita gente que pensa que na cruz Jesus matou só o seu pecado.